Queridos, nós temos declarado: em abril as portas se abrirão. E nós cremos que existe um posicionamento de fé, um posicionamento onde nós guardamos o nosso coração e nós dizemos: Senhor, se há uma porta no meu caminho, se há uma porta que o Senhor tem para abrir, abra. Agora, se uma porta que está à minha frente, o Senhor não tem para mim, por favor, me dê sabedoria para eu não passar por ela. E isso a gente recebe buscando o Senhor. Apesar do tema ser portas abertas, eu quero falar hoje sobre a porta fechada da oração. Diga comigo: a porta fechada da oração. Jesus nos ensinou que existe uma oração que, se feita a portas fechadas, ela causa um impacto para abrir portas. Que dicotomia é essa? O que acontece se uma porta fechada pode abrir uma porta? Isso é algo que acontece no reino do Espírito. Jesus, Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Nós podemos admirar pessoas, nós podemos honrar pessoas, mas o único exemplo completo, sem falha, é Jesus. E o exemplo de uma vida de oração, não religiosa, não de penitência, de oração sincera, não de pagar um preço e deixar seu corpo marcado, não apenas esforço por esforço, mas oração que tem propósito, oração que tem efeito, oração que rasga os céus para vir respostas. Jesus nos ensinou esse lugar. E Jesus nos ensinou o lugar da oração no sermão mais importante dele. Quando ele estava no Monte das Oliveiras, Jesus chama os seus discípulos e ele prega o Sermão do Monte, que eu já preguei para vocês todo o Sermão do Monte ano passado. Esse sermão está em vídeo no YouTube, e é interessante, queridos, como nós podemos encontrar Jesus ensinando como nós devemos ter uma vida de oração. E o que é lindo de saber, que todos nós lutamos com os desafios de oração. Eu não sei quantos de vocês, quando vão para a oração, lutam com a sensação de estar desconectado. Não sei quantos de vocês que estão aqui lutam com a sensação de que Deus não está te ouvindo, de que você está falando com as paredes e que a sua oração não está passando do teto. Quantos de vocês se esforçam no período que você vai para a oração para sentir a presença, para sentir que Deus está ali? Quantos de vocês, no momento de oração, parece que Deus está distante? Quantos não se sentem dignos de orar? Porque quando você vai para a oração, você pensa: eu sou um homem falho, hoje eu errei tanto, então eu não tenho condições de entrar na presença de Deus e fazer essa oração. Quantos de vocês sentem sono na hora que vocês pegam a Bíblia e vão para o tempo de oração? Se você diz sim a uma dessas perguntas, então você é uma pessoa normal. Bem normal. Por quê? Porque a oração, ela tem uma batalha. Porque os inimigos internos, os inimigos da nossa mente, os inimigos externos, os inimigos malignos, eles estão o tempo todo impedindo que a gente entre no lugar da oração, porque a oração abre portas, a oração rompe cadeias, a oração muda pessoas, a oração nos muda, a oração muda tantas situações que parecem ser impossíveis. Eu conheço essa jovem que está há tantos anos na igreja, que veio receber a mãe. Quantos anos essa menina orou por essa mãe? Quantos anos de tristeza essa menina esperando a mãe voltar para casa e ir para um internamento. Mas de repente, fruto de muito tempo de oração, a mãe deixa ser tocada e ela vem para o encontro e ela pode receber restauração. É assim que acontece.
porque quando você vai para um período de oração, batalhas acontecem. É por isso que muitas vezes você luta com sono, sentir desconectado, que Deus não está te ouvindo, mas eu tenho uma boa notícia: Jesus nos ensinou uma chave. Escute isso: Jesus nos ensinou um lugar onde nós podemos entrar para ter uma vida de oração que não é religiosa, uma vida de oração que não tem complicação, uma vida de oração que você não precisa ser perfeito para estar, uma vida de oração que tem uma chave, uma resposta. Vamos por essa jornada nessa noite, amém? Está pronto para isso? Porque essa semana nós vamos entrar em um lugar que nós vamos ver portas se abrindo, porque nós vamos fechar a nossa porta. Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto. Aqui, quando Jesus está dizendo para o seu quarto, ele está dizendo: vá para um lugar sozinho, ou venha para a sala de oração, venha onde você pode ficar na presença de Deus. Ele diz: vá para o seu quarto, feche a porta, ou seja, guarde o teu coração e ore ao seu Pai. Ore a Deus e veja Ele como seu Pai. Ele é seu Pai. Ele não é um Deus religioso, Ele é seu Pai. E Ele diz assim, que está em secreto. Diga comigo: está em secreto. Queridos, Jesus está dizendo: quando você orar, vá para o seu quarto, vá para o teu lugar secreto, porque quando você chegar lá, Deus já vai estar lá. Ele não diz: quando você chegar, chame a Deus, porque Ele virá. Jesus não diz isso. Jesus diz: prestem atenção, quando vocês orarem, não fiquem dizendo: oh Jesus vem, oh Deus vem me ouvir, Deus vem me ouvir. Se você orar isso, até pode ser sincero, mas não é bíblico. Porque Jesus ensina: quando você for ao teu lugar secreto, saiba de uma coisa: o Pai já está lá. O nosso Deus já está naquele lugar, nos esperando. E não importa se você vai sujo, não importa se você vai cheio de dúvidas, não importa se você vai cheio de lamentações, se você está vivendo o pior momento de tempestade na sua vida, saiba que Deus vai estar te esperando sempre, sempre. Ainda que você tenha passado uma semana longe dEle, você pode encontrar, porque Ele é o teu Pai. Ele não é um Deus que está pronto para te julgar, um Deus que está com um chicote na mão para te condenar. Ele não é esse tipo de Deus, porque quando um filho vai buscar o Pai sempre está de braços abertos. E nosso Pai eterno, Ele é muito mais perfeito do que nós como pais terrenos. Não tenha medo de ir para o lugar da oração. E Jesus ensina no mesmo sermão, no versículo 18, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Há uma recompensa. Queridos, nós vamos entrar essa semana no voto, que já não é mais surpresa, porque vocês já leram. Nós vamos entrar nessa semana, coloca para mim agora o voto. O voto dessa semana vai ser a oração de madrugada, 3 horas da manhã, começando agora, de hoje para amanhã, às 3 horas da manhã. Única coisa que é necessária é sair da cama, porque tem gente que só levanta, coloca o travesseiro e acorda às 6 horas da manhã, porque dormiu sentado. Porque se você não levanta da cama, o teu sono, ele vai ser também um inimigo. Então o que nós queremos fazer agora? Você imagina, uma comunidade toda, 3 horas da manhã, rasgando os céus juntos. Você imagina a minha oração fraca, a tua oração fraca, nós como pessoas falhas, mas cada um na sua casa, um na rua Acre, outra na rua Anjo Cetim, outra na rua Elisa Santos de Cordeiro, outro na rua Avenida Rui Barbosa, cada um, 3 horas da manhã, os céus prontos para receber essa oração, e Deus rasgando os céus, e muitas orações subindo, 3 horas da manhã, e nós experimentaremos coisas incríveis, porque nós vamos estar fechando a porta do nosso coração, para que nós possamos estar na presença de Deus, enquanto os céus serão abertos, porque uma igreja toda vai estar orando. Queridos, algo vai acontecer. A Bíblia diz, quando Daniel começou a orar, por 21 dias ele estava orando, ele estava buscando o Senhor, e a Bíblia diz que por 21 dias haviam inimigos impedindo a oração.
não deixavam a oração dele subir no céu. Então, depois dele ser persistente, diga comigo, persistente. Depois dele ser persistente, ele bateu na porta. Então, os céus se abriram, os anjos começaram a se mover e a resposta veio. Eu creio que existem respostas que vêm apenas quando o povo começa a orar. E eu quero encorajar você, faça esse voto, amém? E esse lugar secreto é onde nós precisamos aprender a entrar. Não, você não precisa se limpar, você não precisa fazer nada, vá para esse lugar, porque Deus vai te limpar, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai falar com você. Por isso, quando nós vamos no lugar secreto, Deus começa a fazer algo em nosso coração. Ouvir a última Emanuele. A Emanuele falando, quando eu estava no mundo, quando eu escolhi essas coisas, mas a beleza do reino de Deus é isso, é transportar uma pessoa do passado para um outro futuro. É isso que Deus fez com Paulo, é isso que Deus fez com Maria Madalena, é isso que Deus fez comigo, é isso que Deus faz com você, e é isso que Deus vai fazer com uma multidão de pessoas ainda, porque maior será, em nome de Jesus, o número de pessoas que vão para o céu do que vão para o inferno. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender, existem batalhas, mas quando nós vamos para o Senhor, tudo que nós estávamos construindo na areia, que quando a tempestade vem, quando a crise vem, quando o caos vem, e uma casa que está sendo construída na areia, ela desmorona. Mas uma casa que é construída na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a luta, o luto, e ela não cai. E a rocha é Cristo. Essa semana, um pastor do Conselho de Pastores de São José dos Pinhais faleceu, 37 anos, estava no carro da autoescola e disse para a instrutora, me leve para o hospital porque eu vou morrer. Ele teve um infarto, 4, depois mais 4, 5 infartos e acabou vindo a óbito, 37 anos. Pastor Samuel esteve com a esposa dele, e a esposa está enfrentando um câncer, saindo de uma quimioterapia, indo para uma radioterapia. 2 crianças de 16 e de 12 anos. E o pastor Samuel me disse que essa esposa disse para ele, pastor, eu confio no meu Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, e eu sei que Ele está nos conduzindo para aprender mais dEle. Queridos, quando uma pessoa toca a vida construída na rocha, quando a tempestade chega, quando tudo ao redor está cheio de trovões e de raios, e você confia em Deus, você sabe quem Ele é, essas coisas não vão te derrubar. E aonde você constrói a tua vida na rocha? No lugar da oração, no lugar da palavra de Deus. Você pode vir à igreja, isso é importante, mas se você não tem uma vida de oração, se você não para ouvir o Senhor, se você não guarda um tempo, porque portas vão se abrir apenas quando você entender que existe um lugar onde orações são respondidas. Mas principalmente, antes de oração ser respondida, o que mais importa é que a nossa vida esteja consolidada na rocha. É que nós estejamos tão firmes nesse lugar, que a tempestade não vai nos abalar. Eu estava conversando com um dos jovens que pedalam comigo, e ele estava dizendo para mim assim, jovem, porque ele tem a mesma idade do que eu, então ele é um jovem, e ele estava me dizendo, eu estava compartilhando isso, desse pastor com ele disse, pastor, e o duro é que muitas pessoas, por serem fracas na fé, ele não é um cristão de longas datas, recentemente ele é um cristão, mas ele disse, o duro que muitas pessoas, quando um caos desse vem em sua vida, sabe o que as pessoas fazem? Elas julgam Deus, elas criticam Deus, quando na verdade elas não entendem que tudo isso é culpa do pecado e não de Deus. E nós estamos num mundo pecaminoso, e nós só iremos ter tudo o que Jesus planejou para nós agora, na eternidade. Queridos, no lugar da oração você compreende coisas espirituais.
No lugar da oração, você não se torna apenas um menino na fé, uma criança na fé. Você reconhece Deus, você conhece mais a Deus, porque a tua casa está sendo construída debaixo de esforço, de batalha, de preocupação sobre a sua fé, mas ela está sendo construída na rocha. E é por isso que é tão importante nós irmos para esse lugar secreto. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre como a oração causa efeitos em nós, na soberania de Deus, que pode fazer qualquer coisa, na hora que Ele quiser. Ele decidiu responder somente através da oração. Não é porque você é bonitinho, não é porque você faz coisas boas, Ele decidiu nos responder através da oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração é a coisa mais poderosa dessa terra. Então diz assim: portanto, irmãos, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E eu quero ficar com essa última parte do versículo. A oração de um justo é poderosa. Diga comigo, é poderosa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a tua oração é poderosa, meu irmão. E mais do que isso, ela diz: ei, ela é poderosa e ela é eficaz. Queridos, uma pessoa eficaz, quando você tem um produto que é eficaz, quando você tem um aparelho que é eficaz, aquilo, ele cumpre o propósito pelo qual ele existe. A oração, ela é poderosa, e ela causa um efeito, e ela tem um propósito, e eu creio que quando nós aprendemos isso, não há impossíveis para Deus. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, pela oração, nós alcançamos coisas que são humanamente impossíveis. Diga comigo, humanamente impossível. Nós vemos a história de uma mãe chamada Ana, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos, e ela começou a orar ao Senhor, ela clamou ao Senhor, e ela se tornou uma feliz mãe de filhos. A oração, ela faz o que humanamente é impossível. Nós vemos exércitos vencendo batalhas, coisas que eram impossíveis, exércitos menores vencendo batalhas contra exércitos maiores, porque aquele exército decidiu confiar no Senhor. Se você está enfrentando uma batalha e parece que está perdendo a guerra, o teu lugar é o lugar da oração. Não é o lugar da lamentação, não é o lugar do esperar sem buscar. Nós vemos, queridos, doenças sendo curadas. Quando Jairo, um homem importante da Bíblia, vai até Jesus, ele diz: minha filha está doente, e ela está à beira da morte, e Jesus para curar uma mulher que tem um fluxo de sangue, porque aquela mulher estava há 12 anos buscando a cura. Então Jesus cura aquela mulher, e chega a notícia: não incomode mais Jesus, porque sua filha já morreu. E Jesus disse: não, ela não morreu. Humanamente parecia que ela tinha morrido, mas divinamente ela ainda estava viva, porque Jesus faz isso. O que parece humanamente impossível, divinamente pode acontecer. A partir de qual lugar? Quando um pai intercede, quando uma mãe intercede, quando um filho intercede. Existem coisas que estão lá no seu futuro, parece que nunca vai acontecer, de uma mãe 30 anos bebendo, ela ter restauração. Não há impossível para Deus. Seu filho parece que está longe, você está sofrendo com uma doença, você está enfrentando situações, é mais do que pedir oração para alguém, é você encontrar o lugar da oração, é você buscar o Senhor. Juízos foram mudados, decretos de morte foram mudados, por quê? Porque a oração subiu aos céus. Se você tivesse ideia do que a oração causa, queridos, rotas mudaram na vida de uma pessoa, destinos mudaram na vida de uma pessoa, por conta da oração. A palavra do Senhor diz que nós abraçamos, nos apropriamos de promessas, quando nós oramos. Em Tiago capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: ei gente, vocês cobiçam coisas, mas vocês não têm o que vocês cobiçam.
Vocês matam e vocês invejam o que os outros têm, mas vocês não conseguem obter o que os outros têm, ou até mesmo aquilo que vocês desejam. Vocês lutam com a própria força, e vocês guerreiam lá no trabalho, vocês guerreiam com situações, mas olha o que ele diz: vocês não têm, porque vocês não pedem. É impressionante, queridos, como nós queremos fazer a coisa no braço. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou construir. E nós não paramos para pedir. Olha o poder, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas não é assim: ai Jesus, é parar, lembra? Fechar a porta, parar um tempo, parar tudo, ir para casa, dormir mais tarde, para você orar, acordar mais cedo, para você orar, na hora do teu almoço, debaixo daquela árvore lá, diminuir o período de almoço, conversar menos com as pessoas. Eu estava olhando para a irmã aqui, eu sempre vejo ela na hora do almoço, chegando, eu acho que é você, porque eu vejo sempre de longe, mas eu sempre vejo ela chegando na hora do almoço, na sala de oração, né, com o foninho dela, ela coloca o fone, ela fica ali, e eu sei que ela está orando, eu não sei por quanto tempo ela está fazendo isso, mas queridos, nós podemos reorganizar a nossa agenda para poder preservar no lugar secreto, seja na tua casa, seja na sala de oração, mas é importante, porque vocês não têm, porque vocês não pedem. E Jesus nos ensina, em Lucas capítulo 11, versículo 9, Ele nos ensina assim, Ele diz: por isso eu digo, peçam, ei, vida plena, peçam e será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta será aberta. Versículo 10, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse é o lugar da oração. Sabe, queridos, é nesse lugar da oração que Deus faz coisas. Deus pode te dar uma cura sobrenatural, Ele pode. Semana passada veio uma mãe aqui, pedir: pastor, minha filhinha está com o coração, ela vai ter que fazer uma cirurgia, meses a bebezinha. Os pais preocupados, os avós preocupados, e eu disse para a irmã, irmã, Deus pode fazer um milagre agora, um milagre criativo, não vai precisar passar por cirurgia, mas Deus também pode usar as habilidosas mãos dos médicos, para fazer uma exímia cirurgia, porque Deus dá habilidade para homens, para cumprir o propósito dEle. Queridos, Deus pode, através da oração, Ele pode curar através dos meios, Ele pode curar sem os meios, e Ele pode curar apesar dos meios. Muitas vezes a gente está esperando uma resposta de oração, e a gente diz: vai acontecer desse jeito, e Deus muda as situações, e Ele nos dá de outra forma, às vezes não, sempre muito melhor. A gente está orando por uma situação, por nossa família, e a gente acha que não vai acontecer, e Deus muda toda uma rota, para fazer um milagre chegar em nossa família. Deus, você está esperando a cura de um jeito, e Deus vai dar a cura de outro jeito. E na oração a gente confia no Senhor, a gente confia no nosso Deus. Agora, e quando Deus não faz? Ele deixa de ser Deus? E quando Deus não responde? E quando você ora para alguém ser curado e essa pessoa é levada? E quando você ora por uma coisa e de repente aquilo se torna longo demais, parece que você não vai suportar, parece que você está no meio de um furacão, parece que está no meio de muita tensão, e você diz: Deus, eu não estou aguentando. E quando a resposta não vem, nem pelo meio, nem por milagre, nem por jeito nenhum, e você está dizendo: Deus, aí que entra a força que nós recebemos no meio da oração. O apóstolo Paulo ensina que é nesse momento que a graça de Deus, ela precisa bastar para nós.
E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele disse, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Quem se alegra nas fraquezas, gente? Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando tudo parece que está vindo contra você, se você não está no lugar da oração, a tua casa parece que vai desmoronar. Mas quando você aprende a conhecer Deus, na oração e na palavra, você sabe que apesar de tudo aquilo, o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. E deixa eu falar uma coisa para você, o caos, as lutas, as batalhas, batem na porta de gente boa e de gente má. Muitas pessoas não resistem quando a tempestade chega, mas quem está firme no lugar da oração, quem está firme na palavra, essa pessoa resiste ao dia mau. Por quê? Por que ela resiste ao dia mau? Porque apesar de ser fraco, quando ela chega na oração, ela está cheio de dúvidas, incrédulo, até dizendo, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus, por que eu estou passando com isso? Deus, que situação mais difícil. Deus, que situação terrível. Deus, o Senhor não está me vendo. Então, a única coisa que Deus faz, Ele te cobre, como diz o Salmo 91, na sombra do Altíssimo, a gente se esconde. Ele coloca as asas dEle sobre nós, e a gente que entra naquele lugar tão fraco, a gente que entra naquele lugar tão parece perdido, a sombra do Senhor nos cobre. É impressionante, gente, como a gente chega no lugar da oração, a gente chega no lugar da oração tão triste, arrebentado, cheio de dúvidas, pecado, se sentindo sujo, parece um cordeirinho, alguém sem valor, e de repente Deus fala sobre você, e Ele diz, sabe quem você é para mim? Você é meu filho. Sabe o que eu espero de você? Não perfeição, eu espero que você me ame. E você sai da oração dizendo, Deus vai fazer, é isso que acontece, Deus me deu uma palavra, eu confio no Senhor, meu coração está cheio de fé, meu coração está cheio de esperança. Queridos, é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu encerro nessa noite, dizendo que na oração, e a coisa mais importante é isso, na oração nós nos deleitamos, não com a bênção de Deus, não com as mãos de Deus. Na oração nós nos deleitamos, sabe com o quê? Com o coração de Deus. Na oração você tem intimidade com Deus. Na oração você conhece a Deus. Na oração você sabe quem Deus é. Ele fala com você. Ele reconhece a sua voz, eu reconheço a voz dele. É bonito porque eu estou casado com essa mulher há 20 anos. Acertei. Há 20 anos. Eu estou casado, porque o homem parece que não sabe muito números. Eu estou casado com ela há 20 anos, mas eu a conheço mais, porque eu tenho intimidade com ela. Eu não tenho como ter um relacionamento sem intimidade. Da mesma forma, muitos de vocês podem amar a Deus. Muitos de vocês podem vir à igreja e ter um encontro com Deus uma vez por semana, mas intimidade, conhecer o coração de Deus, você vai fazer quando você fecha a porta. É aí que você vai conhecer a Deus. Você pode se alegrar com a mão dele, uau, Deus obrigado pelas bênçãos, mas quando você conhecer o coração de Deus, quando você entrar em intimidade com Deus, quando você ir fundo em Deus e conhecê-lo na palavra, queridos, você vai ver que as bênçãos do Senhor vão aumentar sobre a sua vida. As bênçãos de Deus vão crescer sobre a sua vida. E quando elas não chegam, quando você está no momento de vale, ainda assim, Deus continua sendo Deus sobre a sua vida. Mas quando você chega na montanha, Deus continua sendo Deus na tua vida. Deus quer intimidade com você. Semana a Naine falou para mim, ela disse, amor, ela lê todos os dias o livro Segredos do Lugar Secreto,
que é um capítulo para você crescer em oração. E ela lê, acho que ela já leu, ela disse que ela contou pelo menos 8 vezes. Mas ela anda com esse livro todos os dias. Antes dela ler a Bíblia, antes dela ir para a oração, ela lê esse livro, fruto de um homem que gastou tempo na sala de oração por anos. E ela disse: isso posiciona o meu coração num lugar para crescer em oração. Queridos, eu quero encorajar você. Se você não pegou esse livro ainda, pega esse livro. Se você não tem a sua Bíblia ainda com a sua caneta, pega a sua Bíblia. Se você não separa ainda durante o teu dia um tempo para oração, separe um tempo de oração. Você vai ver o quanto vai ser difícil meia hora durante essa semana, porque você talvez é acostumado a fazer 30 segundos de oração, e Deus está dizendo para você: eu quero mais de você. Nem que você esteja andando na tua sala dizendo: Senhor, a única coisa que eu te peço hoje é me deixa voltar a dormir e ter sono, porque amanhã eu preciso trabalhar. Senhor, fala qualquer coisa, mas está ali. Sabe quando você está ali? E Deus está dizendo: não me importa o que você está falando, é importante você estar aqui. Eu estou feliz já de você estar aqui. Está morrendo de sono, lavou o rosto 10 vezes, mas está lá, compra como que é o nome daquele energético? O Red Bull, e toma não toma, senão você não trabalha no outro dia. Mas enfim, faz qualquer coisa, mas Deus quer você na presença dEle. E que isso não dure uma semana de madrugada, mas na próxima semana encontre o lugar secreto, porque portas vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé.